Shalom, querido e amado irmão. Que bom que você está aqui hoje para junto mergulharmos em mergulhos profundos nesta pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Esses últimos meses, dias, nós temos aprendido muito sobre essa pessoa maravilhosa. Essa pessoa que tem mudado a vida, a mente, o coração de seres humanos pelo mundo inteiro. O Espírito Santo, o Espírito da justiça, o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo Jesus. E hoje nós falaremos o como esse Espírito maravilhoso tem promovido transformações por meio da intercessão. Que o Espírito do Senhor, ele intercede por nós. Ele é o nosso intercessor pessoal. De uma forma sobrenatural, todos os dias o Espírito Santo geme e intercede com gemidos inexprimíveis pela igreja. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele, que é segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos, capítulo 8, versículo 26 a 27. Nesta passagem, nós vemos como o apóstolo Paulo descreve sobre o povo aflito que estava provado pelas situações contrárias. Um dos seus objetivos em escrever para os irmãos em Roma foi lembrá-lo dos rios de conforto que fluíam ao alcance de cada um deles. Paulo primeiro despertou as suas mentes puras por meio das lembranças da sua filiação, visto que ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8, versículo 14. Eles foram deste modo encorajados a participar da mesma sorte que o irmão primogênito teve, ou seja, que Cristo participou, e com isto se tornaria cordeiros. Eles foram exortados a sofrer por Cristo, para que depois fossem glorificados com ele. Tudo o que eles suportaram veio da mão de um Pai. Por este motivo precisam se sentir animados, e isto deve confortá-los, porque as 1000 fontes da alegria são abertas nesta única bênção da adoção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem fomos gerados na família da graça. Quando Paulo aludiu a este assunto consolador, ele se voltou para o próximo fundamento de conforto, a saber que devemos ser sustentados pela presente provação, pela esperança. Há uma glória incrível reservada para nós e, apesar de muitos desafios que a igreja vem enfrentando, ainda não podemos entrar nela. Todavia, em harmonia com toda a criação, deva continuar gemendo e sofrendo. A própria esperança deve ministrar força para nós e nos capacitar a suportar pacientemente, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Esta também é uma verdade de Deus cheia de refrigério, sagrado, e a esperança vê uma coroa em reserva de refrigério sagrado, mansões em prontidão, e Jesus, ele mesmo, preparando um lugar para nós, e pela visão arrebatadora da sustenta a alma sobre as dores da hora, mesmo que seja com muita angústia. Você vai viver um grande rompimento pelo poder do Espírito Santo. A esperança é a grande âncora por meio da qual venceremos a presente tempestade, pois nenhuma tempestade é grande o suficiente para suportar o poder revelador da graça divina. O apóstolo também se volta para uma terceira fonte de conforto, a saber, a permanência do Espírito Santo no povo do Senhor. E com ele usa a expressão:
e da mesma maneira também, para sugerir que da mesma maneira que a esperança sustenta a alma, o Espírito Santo nos fortalece sob a provação. A esperança opera espiritualmente nas nossas faculdades espirituais. E assim, o Espírito Santo, de alguma forma misteriosa, opera divinamente nas faculdades recém-nascidas do crente, para que ele seja sustentado sobre as suas enfermidades, dores e dificuldades. Porque em ti está o manancial da vida, e na tua luz veremos a luz. Salmos capítulo 36, versículo 9. Portanto, eu oro para que sejamos ajudados pelo Espírito enquanto consideramos as suas misteriosas operações, para que não caiamos em erro ou percamos a preciosa verdade divina pela cegueira do coração. O texto fala de nossas fraquezas, ou como muitos outros historiadores colocam no singular de nossa enfermidade ou fraqueza. Com isto, entende-se na aflição e na fraqueza que a angústia descobre em nós. O Espírito Santo nos ajuda a suportar todas as enfermidades do nosso corpo e da nossa mente. Ele nos ajuda a carregar a nossa cruz, seja dor física, seja depressão mental, conflito espiritual, calúnia, pobreza ou até mesmo perseguição. Ele ajuda nossa enfermidade com um auxiliar ou ajudador, não divinamente forte. Não precisamos temer pelo resultado. A graça de Deus será suficiente para nós, porque a sua força se aperfeiçoará na nossa fraqueza. Eu creio, querido e amado irmão, todos nós fomos admitidos que se alguém pode orar ou pode interceder, o seu problema é imediatamente aliviado. Quando sentimos que temos poder com Deus e podemos obter qualquer coisa que pedimos de suas mãos, então nossas dificuldades deixam de nos oprimir. Levamos este nosso fardo ao nosso Pai Celestial e contamos a Ele num tom de uma confiança perfeita. Digo melhor, uma confiança infantil, como uma criancinha confia plenamente no seu pai, tal qual nós, como nosso Deus e Pai, que é Deus, podemos confiar plenamente nas suas palavras e por isso saímos muito contentes para suportar qualquer que seja a sua santa vontade que possa colocar sobre nós. A oração é uma grande válvula de escape para a dor. Observe que a oração abre as portas e diminui a enxurrada, que, de outra forma, poderia ser forte demais para nós. Nós banhamos nossas feridas na loção da oração, e a dor é acalmada, a febre é removida. Mas o pior é que, em certas condições do coração, não podemos orar. Podemos ser levados a tal perturbação mental e perplexidade de coração que não sabemos orar. Vemos o propiciatório e percebemos que Deus nos ouvirá. Nós não temos dúvidas sobre isto, pois sabemos que somos seus próprios filhos prediletos. E, no entanto, mal sabemos que desejar. Assim caímos em tal peso de espírito e confusão de pensamento que o único remédio da oração, que sempre achamos infalível, parecer ter sido tirado de nós. O remédio que pode acalmar a nossa alma, pode refrigerar os nossos pensamentos. A oração é sempre o medicamento que vai transformar todas as realidades em nossa volta. Aliás, no momento oportuno, como um socorro bem presente na hora da angústia, vem o Espírito Santo. Ele se aproxima para ensinar-nos a orar e assim ajuda nas nossas dificuldades, alivia nosso sofrimento e nos capacita a suportar o fardo pesado, sem desmalhar sobre o fardo. Neste momento, nossos assuntos para consideração serão, em primeiro lugar, a ajuda que o Espírito Santo nos dá, em segundo lugar, as orações que ele inspira, e em terceiro lugar, o sucesso de tais orações certamente obterão. Meu querido irmão, nunca duvide do poder da oração promovida
e inspirada pelo Espírito Santo, porque Ele, na sua perfeita condição, nos conduz em perfeição à presença do Pai. E quando não sabemos como orar ou como pedir, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Nunca se esqueça disso. Você não está só na sua batalha. O Espírito Santo está com você. E essa batalha será vencida pelo poderoso nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por nos presentear com um conselheiro, um consolador tão especial e tão poderoso como o Espírito Santo, que nos momentos mais críticos da nossa jornada, da nossa caminhada, até mesmo quando não sabemos como orar e o que orar, o Espírito Santo nos ajuda e nos encoraja e nos inspira, e até mesmo quando não temos capacidade física para fazê-lo, Ele intercede por nós e através de nós, com gemidos inexprimíveis. Obrigado, Espírito Santo, por consolar esse querido irmão e por fortalecê-lo nos teus caminhos. No nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.